Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 14 a 30. Jesus voltou então para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. Ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos. Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e, segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou-o, encontrando o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos esta passagem da Escritura. Todos testemunhavam ao seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíram de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Ele, porém, disse: Certamente me citareis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze-o também aqui em tua pátria. Mas, em seguida acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado e uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva em Sarepta, na região de Sidônia. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram. E, levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade e o conduziram até um cimo de colina sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguiu seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O ministério de Jesus começa pegando fogo, né? Ele inicia a sua vida pública de pregação, aqui, segundo o Evangelho de São Lucas, de uma maneira muito firme, muito forte, né? E tão firme, tão forte,
e tão diferente do dia a dia que as pessoas estavam acostumadas, que todo mundo fica admirado. Vamos nos recordar de que antes do batismo de Jesus, né, por volta dos 30 anos, antes dele ir para o deserto e tudo mais, Jesus estava onde? Em Nazaré, com seus pais, no qual viveu a vida inteira. Um episódio que nós vimos aqui no capítulo 3, não, antes, no capítulo 2, em que Jesus foi ao templo, né, e estava entre os doutores da lei, ali, versículos 41 até o 52, capítulo 2 desse Evangelho de São Lucas. A gente vê que Jesus, ele fica em Jerusalém e depois de 3 dias ele é encontrado pelos seus pais e ele está no templo conversando com os doutores, fazendo perguntas, respondendo. E José e Maria preocupados. Maria pergunta: por que você agiu assim com a gente? E a resposta dele é uma resposta surpreendente. E o que surpreende? Porque ele fala: por que vocês não estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu tinha cuidado das coisas do meu pai? Então, a consciência de filho de Deus está clara. Só que depois daquela palavra, eles voltaram e ele ficou submisso. Foi crescendo. E depois de 18 anos, que é de 12 até os 30, são 18. Depois de 18 anos, ele volta a se manifestar de uma maneira surpreendente. E agora, para nunca mais voltar atrás. Não é que Jesus tenha voltado atrás, mas é que aos 12 anos não era o tempo dessa revelação. Mesmo aos 30, havia momentos determinados pelo Pai para a sua manifestação. Quando a gente olha para o Evangelho de São João, a gente vê que Maria envolve Jesus no problema daquele casamento que não tinha mais vinho. E Jesus não quer se envolver. Ele fala que a hora dele ainda não chegou. E olha que ele já está com os discípulos. Como assim a hora não chegou? De manifestar a glória. Que São João fala, os discípulos viram a glória e creram nele. É assim que está lá no capítulo 2 do Evangelho de São João? E por quê? Porque existe um tempo para cada coisa que precisa ser realizada na vida de Jesus e ele colhe do Pai isso. E naquele momento ele não deveria fazer milagre. Mas a mãe de Jesus é a mãe de Jesus, né, gente? Não está no nosso nível. Ela simplesmente pediu para os serventes e perguntaram a ele o que tinha que fazer. Faça tudo que ele mandar, vai mandar fazer. E Jesus fez e realizou o sinal. Tudo isso para que a gente entenda que neste trecho em que nós estamos vendo, em que Jesus começa de verdade o seu ministério, a sua pregação. Olha, versículo 14. Ele voltou então para a Galiléia e com a força do Espírito a sua fama se espalhou por toda a região. Por quê? O pessoal ficou sabendo do batismo, o pessoal ficou sabendo que ele foi para o deserto, que ele ficou tanto tempo lá, etc. E ele volta e começa a pregar nas sinagogas. E todo mundo ficou assim, entusiasmado. Mas quando ele entra em Nazaré, que é a sua cidade, não foi assim. A minha recepção não foi igual. Ele pegou o livro do profeta Isaías, que lhe foi dado, ele abriu na passagem da proclamação do ano da graça do Senhor, e ele afirmou, olha, se você pegar do versículo 18 até o versículo 21, princípio eterno. E por quê? Por causa dessa frase de Jesus aqui, ó. Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Ou seja,
Aquilo que lá atrás era uma promessa para o futuro, agora Jesus está falando, eu sou esse futuro. Eu estou cumprindo a promessa. E de fato ela se cumpre. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres, e Jesus vai falando tudo aquilo. Vai dizendo, hoje isso se cumpriu. Mas ainda assim, aquelas pessoas não estavam compreendendo claramente e ficavam admiradas, testemunhavam ao seu respeito e diziam que, aqui o versículo 22, né? Não é este o filho de José? Ou seja, ele não é o filho do carpinteiro? De onde vem essa sabedoria? Por quê? Porque Jesus ficou lá quietinho, gente, 18 anos. 18 anos. Tirando, se a gente não pensar no episódio aos 12 anos, ele ficou os 30 anos lá, tranquilo, porque esse episódio aos 12, só quem conheceu foram os pais. Entendeu? E alguém ali que ficou sabendo que eles voltaram para procurar Jesus. O resto da vila, talvez. Criança, né? Ficou para trás, né? Nem deu importância. Mas os pais sabem o que Jesus disse. Mas aqueles que eram de Nazaré conheciam Jesus como quem? O filho de José, o filho de Maria. Filho do carpinteiro. O carpinteiro. O nazareno. E só. Mas com essa sabedoria toda, com essa fama que começa a crescer, eles não conheciam. E aí Jesus sabia que ali não tinha muita fé. No próprio Evangelho de São João a gente vai ouvir eles falando que não tem muita fé. E Jesus fala aqui que o profeta não é bem recebido em sua pátria. E dá 2 exemplos disso e eles ficam enfurecidos. Porque quando Jesus fala de Elias e de Eliseu, 2 grandes profetas, ele cita que Elias, né, foi mandado para ser cuidado numa região fora da Terra Santa, dentro dos domínios lá, né, mas lá em Sidônia, em Sarepta, na região de Sidônia, e que veio um leproso de fora, lá da Síria, para ser cuidado pelo profeta Naamã, porque os outros não foram. Para ilustrar, olha, assim como aconteceu com eles, vocês vão fazer comigo. Vocês vão dizer para mim, médico, cura-te a ti mesmo, né? Vão dizer coisa pior, né? Desce da cruz, você não é o filho de Deus. E Jesus está profetizando isso. Por quê? Por causa da falta de fé, do espanto. Nossa, isso não é o filho de José? Como assim ele está falando essas coisas? Como assim isso se cumpriu? Se nós não tivermos um coração aberto para acolher o ministério de Jesus, as palavras de Jesus, e para crescer na fé, precisa abrir o coração. Precisa ter disposição de ouvir. Senão a gente ouve e é como aquela semente que cai à beira do caminho. Né? Jesus conta essa parábola lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 13. Semente cai à beira do caminho. Então o diabo vem e rouba a palavra. Ela não vai gerar fruto, nem cresce, nem começa a criar raiz. Porque se nós estamos desatentos, distraídos, a gente não tem disposição de ouvir. Por isso que Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se a gente não tem disposição de ouvir, a gente age igual o povo de Nazaré. Como que ele agiu? Ficaram admirados, né? Começavam a falar a respeito dele, né? Mas não tinham fé. Não é esse o filho de José? E Jesus não tem medo de perder popularidade. Ele vai direto ao ponto e diz aquilo que vai acontecer, né? E fala que o profeta não é bem recebido em sua própria pátria, e aqui versículo 24, princípio eterno. E depois dá os exemplos de Elias e de Eliseu. E eles tentam matar Jesus, já no primeiro dia de pregação.
tentam empurrar Jesus do alto da colina onde Nazaré é construída, mas Jesus passa no meio deles e segue seu caminho. A palavra de Jesus precisa entrar no nosso coração porque ele veio para realizar uma obra maravilhosa de Deus. Proclamar um jubileu, um ano da graça, onde prisioneiros recobram a liberdade, cegos recuperam a vista, presos são soltos, aqueles que estavam oprimidos passam a ser livres da opressão, os pobres são vistos e tratados, cuidados. Veja, tudo isso é uma unção de Deus que está sobre Jesus. O ano da graça, o ano do jubileu da graça do Senhor. Só que esse ano, ele não passou. Ele é a inauguração de um tempo novo, um tempo do Messias, o tempo do reino de Deus, que começa já aqui na terra, com a fé que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos anotar no nosso diário? Nós temos promessa de Deus, e aqui versículo 23, né? Ele, porém, disse: certamente me citareis o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze-o também aqui em tua terra. Olha, e de fato isso vai ocorrer com ele. Não temos ordens, mas temos princípios eternos. Então, lá, do versículo 18 ao 21 e o versículo 24. Qual a mensagem de Deus para você hoje? Como pôs isso em prática na sua vida? Anota no seu diário e luta para viver. Se você é novo aqui no canal, o convite é para que você se inscreva, acione o sino da notificação e deixe um like, porque o seu like evangeliza, e nós queremos mesmo fazer, e vamos fazer com a graça de Deus, toda a Bíblia aqui no canal, estudando dia após dia a palavra de Deus. Você topa fazer esse caminho conosco? Se você começou hoje, existe o caminho de início, tá bom? Porque é um método. O método se chama A Bíblia do Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Links importantes aqui na descrição para você e vídeos importantes para que você aprenda o método também aqui no final deste vídeo. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.